Olá meninos, bom dia. E aí, tudo bem? Olha só, na aula passada eu lá com a minha ansiedade, né, querendo deixar tudo certinho, o que a gente fez? A gente terminou de falar sobre a análise da translação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. A translação que tem a duração de 1 ano ou 365 dias. A translação ela executa uma órbita elíptica, o que faz com que então haja durante o ano uma variação da distância Terra-Sol. Lembrar que essa variação da distância Terra-Sol não impacta na temperatura. Lembrar que o principal impacto da translação é a existência das estações do ano. A gente falou sobre a análise das 4 posições ali, que são as posições de troca das estações do ano. A posição do dia 21 de dezembro, que é a posição do solstício de verão no hemisfério sul, que é quando o Sol está perpendicular no Trópico de Capricórnio. Os dias são mais longos do que as noites no sul e os dias são mais curtos do que as noites no norte. Eu tenho 24 horas de claridade no Círculo Polar Antártico, e 24 horas de escuridão no Ártico. Depois a gente analisou a posição oposta, que é o dia 21 de junho, que é o solstício de verão no norte, inverno no sul, o Sol perpendicular no Trópico de Câncer, ou zênite, né? Perpendicular ao zênite é a mesma coisa, dias mais longos no norte, dias mais curtos no sul, e 24 horas de claridade no Círculo Polar Ártico e 24 horas de escuridão no Círculo Polar Antártico. Analisamos as 2 posições intermediárias, que são a primavera e o outono, 21 de março e 23 de setembro, com Sol em zênite no Equador, portanto os 2 hemisférios com a mesma iluminação e os dias iguais às noites, tá certo? Que mais que a gente fez? A gente fez essa análise, a gente analisou, falamos do ano bissexto, né? A gente falou do ano bissexto, falando, portanto, que na verdade a translação real, que seria a translação sideral, tem uma duração maior que 365 dias, né? São 365 dias e 5 horas e alguma coisa. Então, quando você na verdade faz a virada do ano, do dia 31 para o dia 1º, 31 de dezembro para 1º de janeiro, na verdade você não esperou até fazer a translação total. Então, você fica um débito ali de 6 horas. Portanto, depois 6 horas de um ano, 6 horas do segundo ano, 6 horas do terceiro ano, com 6 horas do quarto ano, você fica com um débito de 24 horas. Tá certo? O que você faz então? De 4 em 4 anos, você espera um dia a mais, um dia a mais, que é o ano bissexto, para fazer essa adequação do ano sideral com o ano civil, tá? Que é o ano bissexto, que é o dia 29 de fevereiro. Tem até uma música do Edson e Hudson, o povo fala que sertanejo não é cultura, mas tem uma música do Edson e Hudson que fala lá, né? Que a mulher está pressionando o homem para casar, e aí ele diz assim, né? Se apertar a cinta, eu vou marcar para 30 de fevereiro. Portanto, uma data que não existe, né? O máximo que tem é 29 de fevereiro, que é o ano bissexto. Bom, é isso aí. A gente conversou sobre a rotação, sobre a translação, é isso. A gente posicionou os hemisférios, é sempre bom lembrar, a partir do Equador, hemisférios norte, setentrional ou boreal, sul, meridional e austral. E lembrando que no Brasil o Equador passa na Ilha de Marajó ou Macapá, a capital do Amapá, são 2 referências importantes. O meridiano de Greenwich passa lá na Inglaterra, hemisférios leste, oriental ou nascente, hemisfério oeste, poente ou ocidental. O território brasileiro está 100% nesse hemisfério, tá? E no caso em relação ao Equador, o Brasil está 8% no norte e 92% no sul. Que mais? A Rosa dos Ventos,
para quem ainda tiver alguma dúvida, sempre olha, cuidado para não achar que o norte é sempre para cima, o sul não. Tem que olhar a rosa dos ventos. Oeste, o sol nasce no leste, se põe no oeste, depois o norte e o sul, depois são os cardeais, os colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste, e os subcolaterais ficam entre os cardeais e os colaterais. Então fica lá norte, nordeste, sul, sudeste, assim vai, são os subcolaterais, tá? O que mais que a gente falou? E aí a gente passou, falamos, né, que os pontos que estão entre os trópicos têm, portanto, 2 dias de zênite, e os trópicos propriamente 1 dia de zênite. A gente fez aquele comentário sobre os locais ao sul do Trópico de Capricórnio, que tem iluminação direta quando são virados com a face para o norte, e quando tem a face virada para o sul tem iluminação indireta. Comentou o caso lá das casas em Curitiba e tudo mais. Depois a gente começou a fazer a análise do movimento de rotação, né, que tem a ver com o movimento dos ventos, né, e tem a ver com o fuso horário. E aí eu comentei com vocês que o horário tem a ver com iluminação. Comentei que a rotação da Terra se faz de oeste para leste. Portanto, os pontos que estão mais a leste amanhece primeiro, o sol nasce primeiro para os pontos que estão a leste. Portanto, as cidades que estão mais a leste têm os horários adiantados em relação aos pontos que estão a oeste. A gente comentou que existe uma, como fala? Você tem então, determinou-se, né? Se você tem de leste a oeste são 360 graus, se você tem 24 horas, você tem então a determinação de que a cada 15 graus que você varia de leste para oeste, você muda 1 hora no relógio, né? Determinamos que a variação de horário, ela só acontece se você muda a posição de pontos em relação ao meridiano, se tem variação longitudinal. A variação latitudinal, portanto, em relação ao Equador, isso não importa, tá? Isso não importa absolutamente, tá? Só em relação ao meridiano. A gente comentou também que o horário para um meridiano múltiplo de 15 graus vale 7,5 graus para o seu lado direito, 7,5 graus para o seu lado esquerdo. Portanto, num exercício de fuso horário que apareça a localização de um ponto não múltiplo de 15 graus, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que procurar um meridiano múltiplo de 15, ao qual o horário desse ponto está associado em termos de horário, porque senão você não vai conseguir fazer. Não tem como dizer assim, a diferença de horário em 2 pontos dá tantas horas, vírgula tanto. Não. Então você vai, por exemplo, eu tenho lá uma cidade que está por exemplo, 50 graus de longitude leste. Você não vai trabalhar com 50 graus de longitude. Você vai procurar o horário de qual meridiano múltiplo de 15, 50 graus, né, usa o horário. No caso do 50 seria o 45, que o 45 o horário dele vai do 37,5 ao 52,5, portanto o 50 usa o horário do 45. Então na hora do exercício você vai usar o meridiano 45, não o 50, tá? Muito bem. A gente comentou sobre as mudanças que aconteceram nos fusos horários brasileiros, né? Então, no caso dos fusos horários brasileiros, o que a gente tem? Havia uma primeira determinação de fusos horários, 4 fusos, né? O primeiro fuso horário brasileiro é o -2, que é 2 horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich, que a gente fala de -2 GMT, né? -2 GMT, que até fiquei preocupado em escrever GMT no quadro, que é o Greenwich Mean Time, horário médio do meridiano de Greenwich, que pega basicamente Fernando de Noronha. Os exercícios costumam citar Fernando de Noronha, que é um arquipélago que politicamente pertence a Pernambuco, apesar de que existem outras ilhas que também usam esse horário, mas como são ilhas de baixíssima ocupação, geralmente só se fala
em Fernando de Noronha, tá? Então é importante considerar isso aí. O menos 3 horas é o mais importante, digamos, que é onde está o horário oficial de Brasília, que pega os estados do sul, os estados do sudeste, o Goiás, o Distrito Federal, o Amapá, Tocantins, e pegava no fuso, na divisão antiga, a metade do Pará, tá? Metade do Pará. O menos 4, que era o terceiro fuso horário brasileiro, pegava a outra metade do Pará, os outros estados do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, e os estados da região Norte, né? Exceto Tocantins, que ficava no menos 3. E o Amapá, naturalmente. E o menos 5 ficava o Acre e o sudoeste do Amazonas. Fizeram uma mudança em 2012, 2 mudanças na verdade. O Pará ficou inteiro no segundo fuso brasileiro, que é o fuso menos 3, parou de ser rachado em 2 partes. E o quarto fuso horário brasileiro, que era o do Acre, foi extinto. Essa foi a primeira mudança. Depois eles voltaram atrás, né? Eles passaram a mudar, agora voltou-se atrás. A mudança no Pará permaneceu, ou seja, o Pará continua com inteiro no fuso horário menos 3, que é o segundo fuso horário brasileiro, mas o Acre e o sudoeste do Amazonas voltaram a ter o seu fuso horário separado, que é o quarto fuso horário brasileiro, tá bom? Eu apresentei algumas hipóteses de por que houve essas mudanças. A primeira mudança, depois a volta do Acre lá. Eu quero que vocês leiam alguma coisa, porque eu apresentei algumas hipóteses, porque entre aquilo que apresentou-se no Congresso Nacional, quem apresentou o projeto de mudança na época, em 2000, foi o Tião Viana, então senador do PT do Acre. Só que entre aquilo que se apresenta num projeto de lei, você tem os interesses que são apresentados, mas podem haver outros interesses por trás daquilo que se expõe. Então eu queria que vocês dessem uma lida, uma pesquisada, enfim, no que teria motivado a mudança, a primeira mudança nos fusos horários brasileiros, que passou o Pará inteiro para o segundo fuso horário brasileiro e extinguiu o quarto fuso, né? E depois, por que voltaram atrás com o Acre, né? Mantiveram o Pará, mas o Acre voltou a pertencer, a ter o seu fuso horário próprio. Então eu quero que você explique, então, repetindo, o porquê das mudanças. Por que fizeram a primeira mudança, passando o Pará inteiro para o segundo fuso e extinguindo o quarto fuso horário, que é onde estava o Acre, o sudoeste do Amazonas, e depois por que voltaram atrás em relação ao Acre, reestabelecendo o quarto fuso horário. Tá bom? Vamos ver que tipo de opiniões vocês vão conseguir coletar. Beleza? Gente, como eu estou colocando para vocês isso hoje, né, agora de manhã, até carregar o vídeo e tal, hoje é dia 21, então ao invés de vocês me entregarem isso amanhã, dia 22, vocês me entreguem isso dia 29, tá? Essas atividades, gente, são momentos para vocês darem uma retomada no conteúdo, para reservar, inclusive usar isso naquela programação que vocês fazem para estudar as disciplinas, usar esse momento dos vídeos, dessas micro tarefas, digamos assim, como momento lá que vocês usam para estudar Geografia Frente 1. Tá bom? Então vocês façam lá, vocês estão deixando as atividades com a Malu, não é isso? Eu fiquei de deixar a pasta lá com a Malu, eu esqueci, para facilitar a entrega de vocês, tá? Eu vou deixar essa semana para ficar organizadinho. Entrega bonitinho, não entrega em folha bagunçadinha não, tá? Vamos fazer as coisas bonitinhas, tá bom? Então vocês me entregam isso dia 29, que é quinta-feira que vem, tá bom?
Bom dia para vocês, viu? E a gente se encontra amanhã. Bye, bye.